jogos, brinquedos, brincadeiras e brinquedoteca. Implicações no processo de aprendizagem. Um livro de Cilândia Teixeira. O brinquedo contém sempre uma referência ao tempo de infância do adulto, com representações veiculadas pela memória e imaginação. O vocábulo brinquedo ele não pode ser reduzido à pluralidade de sentidos do jogo, pois conota criança e tem uma dimensão material, cultural e técnica, enquanto que objeto ele é sempre suporte da brincadeira. É o estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil. Portanto, então, quando a criança brinca, ela está manipulando sua realidade, modificando, interagindo diretamente com os objetos. É uma relação íntima de construção e desconstrução do real para a fantasia. Então, o brinquedo ele é um objeto concreto capaz de fazer fluir o mundo imaginário da criança. É um veículo entre a fantasia e a realidade, entre o mundo da criança e o mundo do adulto. Existem maneiras de se definir o brinquedo. Em relação à brincadeira, o brinquedo ele é aquilo que é utilizado como suporte. Ele pode ser representado por um objeto estruturado ou não. Na imaginação da criança, tudo pode se tornar um brinquedo. E o sentido de objeto lúdico só lhe é dado por aquele que brinca enquanto durar a brincadeira. Já em relação à representação social, o brinquedo é um objeto industrial ou artesanal. Ele pode ser reconhecido como tal pelo consumidor em potencial, que é em função de traços intrínsecos como aspecto, função, cor, qualidade, e do lugar que ele é destinado no sistema social de distribuição dos objetos, que seja ou não utilizado em situação de brincadeira. Ele conserva seu caráter de brinquedo. E por essa razão, destinado à criança, esses objetos que são pensados e construídos pelos adultos foram feitos especialmente para atender as crianças, que vêm ao encontro de uma necessidade de dar conta de uma demanda sociocultural. Então, cada objeto está, portanto, impregnado de valores e construtos sociais, que representa, de certa forma, uma condição limitada da ação da criança sobre o objeto. Então, o brinquedo ele parece afastado da reprodução do mundo real constantemente evocado por ele. Ele é um universo espelhado que, longe de reproduzir, ele produz, por modificações, transformações imaginárias. Então, a criança, ela não se encontra diante de uma reprodução fiel do mundo real, mas sim de uma imagem cultural que lhe é particularmente destinada. Então, antes mesmo da manipulação lúdica, descobrimos objetos culturais e sociais portadores de significações. Então, portanto, manipular brinquedos, ele remete, entre outras coisas, a manipular significações culturais originadas de uma determinada sociedade. Então, na brincadeira, a criança ela não está apenas desenvolvendo comportamento, mas manipulando as imagens, as significações simbólicas que constituem uma parte da impregnação cultural a qual essa criança está submetida. Mas, embora o brinquedo ela invoque a brincadeira, a interação lúdica não é o único modo de relação possível com esse objeto. O brinquedo ele é portador de uma multiplicidade de relações em potencial. Nesse sentido, é difícil responder quando a situação lúdica é um brinquedo, se é jogo ou é brincadeira. Então, vamos pegar um exemplo aqui da boneca, Ela é um brinquedo e, nesse caso, ela não se confunde com o jogo, A criança ela pode brincar de mamãe, de fazer um desfile de moda, de brincar de escolinha, de brincar de casinha, inventar outras brincadeiras e criar suas próprias regras. Então, para brincar de boneca, ela não possui habilidades especiais e nem necessita de uma regra fixa.
Enquanto que os jogos, por outro lado, elas são diferentes dos brinquedos no que diz respeito às regras pré-existentes, sendo que certas habilidades são indispensáveis, como por exemplo, jogo de xadrez, dominó, dama, né? Mesmo assim, a boneca ela pode também ser considerada um acessório para o jogo de faz de conta, que tem regra estabelecida para aquela brincadeira naquela ocasião, embora que aquelas regras não sejam fixas, né? Então, contudo, o brinquedo precisa da criança para virar brincadeira. A diferenciação entre jogos, brinquedo e brincadeira é a seguinte: o jogo ele precisa designar tanto uma atividade quanto uma atividade estruturada que envolve regras. E o brinquedo define o objeto de brincar, suporte para a brincadeira. A brincadeira, ela refere basicamente à ação de brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada. Você pode observar que na área da educação, entre outros aspectos, as atividades lúdicas são vistas como os objetos. Então, as ações que permitem às crianças elas se divertirem ao mesmo tempo em que estão aprendendo algo. Assim, quando não intencionalmente criada pelo adulto, com vista a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa das situações lúdicas. Então, desde que sejam mantidas as condições para a expressão do jogo, né? Ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador eles têm que estar potencializando as situações de aprendizagem. Então, de fato, o brincar ela leva a criança a tornar-se mais flexível, a buscar alternativas de ação, principalmente, porque enquanto ela brinca, ela concentra a sua atenção na atividade em si e não nos seus resultados e efeitos. Então, o ênfase da brincadeira ela é dada na atividade e não nos seus fins. Então, sendo assim, a incorporação desses objetos ou das ações lúdicas na prática pedagógica, ela pode desenvolver diferentes habilidades que contribuem para que as inúmeras aprendizagens e para a ampliação da rede de significados da criança. É importante também entender que jogos, brincadeiras, brinquedos, eles são vistos de diferentes formas, com as interpretações e aspectos diferentes. Exemplo, tem um aspecto físico também, que são os componentes de ordem cognitiva, afetiva, social, ela acompanha o ato motor. Nesse sentido, nós temos aí que a criança, ela tem em si uma grande necessidade de movimentar. Reparou? Pois da qualidade do seu comportamento motor, ela vai depender todo o seu processo de desenvolvimento. E por essa razão, que dos 2 anos aos 7 anos de idade, os brinquedos assumem uma grande importância, já que são ao mesmo tempo instrumentos de brincadeira e de jogos também, né? E meios de desenvolvimento, principalmente. Então, podemos dizer que essas crianças, por meio dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras, elas exercitam seu corpo como um todo. Eles conhecem seus limites, exploram a realidade, dominam a coordenação e os seus movimentos, né? E falando em aspectos emocionais, quando a criança ela está brincando, a criança tem a possibilidade de extravasar suas emoções, de reproduzir situações que lhe foram traumáticas. Ela expressa seus desejos, suas angústias, assumem, né, diversos papéis, elas revivem, refazem, elas reorganizam situações indesejadas. Na verdade, aqui a psicanálise ela chama de função catártica, né, da atividade lúdica. Alguns autores falaram sobre isso. Freud, né, o Klein, Machado, né, já falaram sobre isso. A teoria psicanalítica de Freud, né, ela representa uma grande contribuição na compreensão dos estudos sobre os jogos infantis. Era mais ou menos no ano de 1975, né? No texto Além do Princípio do Prazer, esse autor anuncia que o brincar
é a primeira atividade normal da mente, sendo que as crianças reproduzem em seus jogos, brinquedos e brincadeiras o que lhe causou maior impressão na vida. Então, por meio das atividades lúdicas, os indivíduos podem romper as barreiras do superego estabelecida pela sociedade, expandindo seus instintos primitivos, sendo os tipos de jogos, brinquedos ou brincadeiras não são tão importantes quanto a situação que é reproduzida pela criança. Então, podemos dizer, com tudo isso, que a atividade lúdica ela expressa, talvez sem conhecimento algum da criança, alguma das suas fantasias primitivas das relações por ela vivenciada. Temos a psicanalista Arminda, de 1992, ela salienta o seguinte, que a inibição constante para brincar, ela pode ser o único sintoma de neurose grave que uma criança apresenta. Então, desse ponto de vista, podemos afirmar que o jogo, o brinquedo e a brincadeira, ela contribui para o desenvolvimento saudável, né, da criança. Então, com a visão de atividade lúdica, ela foi expandida por várias psicanalistas, né? E entre uma delas também, a Melanie, ela teve uma tentativa de compreender o mundo infantil, como foi a primeira a utilizar uma caixa de brinquedos como recursos terapêuticos no tratamento das crianças, né? Então, essa técnica, ela foi denominada ludoterapia, né? Foi através da psicanalista Melanie. Agora vamos falar sobre aspectos socioculturais. Existem autores, até mesmo pesquisadores, né, desses aspectos.